E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção num PABX ou central telefônica da Digistar. Esse é o modelo XT130. Eu peço aí por favor que dê o like e se inscreva no canal para fortalecer, para ajudar, tá bom pessoal? Muito obrigado. Então esse PABX é de um cliente meu aqui, deu um pique de luz lá na rua e acabou danificando o PABX. Nesse momento de pandemia não pode investir num equipamento novo, pediu para mim ver se eu consigo fazer o reparo. Eu vou abrir aqui e mostrar o que está acontecendo com ela. Eu tirei ela do cliente já porque ele não autorizou filmar lá. E eu vou testar na bancada. Então eu sempre aconselho a ter na bancada lâmpadas em série, igual essas aqui, porque se tiver algum curto, as lâmpadas vão acender e você evita um dano maior na central. Ele é uma ferramenta de trabalho bem interessante. Eu já liguei ela ali agora e eu vou energizar agora aqui através desse disjuntor. E olha só o que acontece. Isso é o que acontece, ó. Ela fica instalando, tentando subir a central, fazer com que a central funcione. E acontece isso com os relés aqui nessa placa, o LED do E1 também. E existe um LEDzinho na fonte aqui, que não sei se é possível ver pelo buraquinho também, ele fica fazendo a mesma coisa. Sendo que esse LED ali, ele tem que ficar totalmente estático ou aceso, que é o LED da fonte. E ela fica fazendo isso. Às vezes liga e nem isso ela faz, ela fica totalmente como se estivesse morta também. Porém, agora nessa forma eu vou só medir ver se tem alguma tensão aqui nos ramais. Mesmo ela instalando, eu vou medir a tensão contínua aqui nos conectores dos ramais e eu tenho 25 volts ali ó, contínuo, às vezes 26. Também é a única tensão que eu encontro aqui na central, que é a tensão dos ramais. Com isso eu tenho só fonia nos aparelhos e eu não tenho o tom de disco, aquele tom bipartido, só essa tensão fixa de 26 volts. Então, qual é o primeiro passo que eu costumo fazer? Eu vou remover essas placas, como dá para perceber que eu tenho uma placa de ramal, outra placa de ramal, a placa E1 e uma placa para troncos analógicos e acessórios, tipo música espera. E tenho ali a comunicação serial dela para mesa PC e aqui os outros conectores para os outros ramais na própria placa base. Então eu vou desenergizar ou desligá-la da energia e vou remover essas placas acessórios, uma a uma, vou remover todas na verdade. Agora só sobrou a placa principal e a fonte. A fonte é conectada através daquele slot que é conectada à placa principal. Agora, nesse momento, eu vou energizar novamente e ver o que acontece. Óbvio que o relé não vai instalar mais porque eu desliguei, mas perceba o LED da fonte lá, ó, continua oscilando. Aquele LED tem que ficar estático. Então sobrou duas alternativas. Ou tem um curto aqui na parte de processador ou memória RAM, né, ou matrizes, processador de áudio ou CIs auxiliares, ou o problema está na fonte. Agora o próximo passo então é remover a fonte, todo o conjunto e ligar só a fonte fora da carcaça. A fonte é só desparafusar nos extremos aqui e remover ela. Mas muito importante, sempre antes de fazer isso, corta a energia. E agora eu já tirei os parafusos, eu só puxo ela para trás, ergo a fonte e removo ela. Agora a fonte já fora de todo o conjunto, aqui está a carcaça, placa base e placas de ramais, eu vou alimentar a fonte novamente. E olha só o que aconteceu com o LED, continua a mesma coisa, oscilando. Significa que a fonte não está armando ou chaveando, porque trata-se de uma fonte chaveada. E essa fonte tem várias características diferentes, por exemplo, ela tem circuito de proteção, tem PWM, os CIs osciladores, pode ser algum desses estágios com problema. Nesse caso, 100% que a fonte está com problema, 100% de certeza. Aí temos que resolver a fonte para testar o resto da central. Primeiro passo eu vou remover essa proteção de metal. Mais uma vez eu desligo e agora é só remover esses parafusos aqui para tirar essa tampa. Uma vez removidos os parafusos é só tirar essa proteção aqui e dissipador de calor. E o que eu sempre falo nos meus vídeos assim de manutenção, primeira coisa que a gente faz é uma inspeção visual. Ela está desenergizada, desligada, né? E o que a gente tem que verificar é se não há capacitores inchados, primeira parte. Eles devem estar com a parte mais superior bem retinho, não pode estar ondulado nada. E nenhum componente carbonizado, que é bem fácil de identificar. E essa fonte aqui, não há nada na parte superior dela que indique um mau funcionamento. Tá tudo certo. Eu fiz uma inspeção bem detalhada aqui
e não encontrei nada que pudesse dar uma pista pra gente ou dar um norte pra gente começar a se basear. Então vamos verificar o lado de baixo agora para ver se não há trilhas rompidas ou componentes estourados também com ela desenergizada. E mesma coisa, a fonte a princípio está intacta. Ela tem sinal que já houve manutenção alguma vez aqui nela, né? Se é uma central bem usada, óbvio, mas não há nada nesse momento que desabone ou que nos ajude a começar a fazer a nossa inspeção aqui, né, nossa verificação. Então isso é ruim. Primeiro, porque eu não tenho nada de documentação dessa fonte, nem esquema elétrico, nem um suporte por parte do fabricante. Então vai na raça mesmo e no conhecimento e na intuição. Olhando superficialmente, eu já posso dizer que ela é dividida em duas partes. Aqui, ó, tem uma fonte e aqui a outra fonte. Aqui entra o alternado, tem a parte de filtro, que é normal, né? Retificação e o chaveamento dessa primeira fonte. E essa fonte aqui, ela tem só uma saída, que é aquele 25 volts que tá ok. Então eu já posso ignorar essa parte. Já descobri que isso aqui tá funcionando, porque o 26 volts sai daqui. Por que que é esse 26 volts? Ele serve para carregar a bateria, que vai aqui, no caso de o cliente utilizar a bateria, né? Não utilizar a normal. E o 26 volts também vai para uma segunda fonte chaveada, que é onde vai criar as tensões menores, tipo 5 volts, 3,3, o 12, que é para alimentar a parte digital, a parte CMOS e TTL da central. E aqui desse mesmo 25 volts sai a tensão para os ramais. Então até aqui tá bom. O problema está aqui na segunda fonte que não está chaveando. Essa plaquinha aqui é a plaquinha do ring e essa fonte aqui não está chaveando. Ela tem o FET dela, tá aqui, ó. Esse é o FET. Esse integrado aqui, que é o chaveador de PWM, ele que faz o chaveamento em cima. Então é por aqui que eu vou ter que começar a me basear agora para tentar achar o problema dela, para a gente ter as tensões menores aqui na saída. Então, para começar os testes, eu vou usar apenas o multímetro digital. Vou energizar agora a fonte aqui na saída do secundário da primeira fonte. Aqui é a conexão com a bateria. E aqui está o 26 volts. Então ele carrega a bateria, ele continua vindo para cá até nesse circuito, toda essa circuitaria aqui, que vai ser o chaveamento das tensões menores. Então é aqui que eu vou me basear. Aqui é o transformador, aqui no secundário dele, então eu vou ter que ter tensão. Esse é o negativo, o pino central aqui é o negativo, e aqui eu já tenho que ter alguma tensão. Perceba que eu não tenho nada. E nada em cima do transformadorzinho também. Aqui é o FET e aqui é o circuito de PWM, então. Vou desenergizar agora. E esse é um integrado que faz o PWM ali da segunda fonte, que é um 3844N. Então, primeira coisa, eu vou ver os parâmetros dele. Para isso, eu preciso do datasheet do componente. E eu vou pesquisar no Google. Aqui no Google, eu vou digitar datasheet 3844N. Faltou o N. E achar algum PDF. E aqui está o datasheet dele. É esse aqui. Então, a gente já pode ver aqui, ó. Vou dar um zoom. Podemos ver que o pino 5 é o GND e o pino 7 é o VCC. Ou seja, aqui é a alimentação que ele precisa. E esse VCC e GND... Aqui no datasheet, então ele diz que o VCC é igual a 15 volts. Bom, então entre o pino 5 e o pino 7 a gente tem que ter aproximadamente 15 volts. É isso que vamos ver agora. Então o GND é o pino 5 e o VCC é o pino 7. E temos ali 15,7 volts. Isso significa dizer que ele está sendo alimentado. Então por que ele não está oscilando o FET? Quer dizer, ele tem alimentação para trabalhar. Tá chegando 15 volts que ele precisa ali. Aqui no datasheet, ele diz que o pino 6 é o output, ou seja, é a saída. Aqui é que vai no nosso gate do FET. Aqui tem um exemplo típico. Diz também que o pino 2 é a tensão de feedback. Que o que acontece? Como uma fonte chaveada que a carga vai oscilar, imagine que alguns ramais estão sendo usados, conforme vai aumentando o número de usuários, ela tem que aumentar a frequência para aumentar a corrente. Então ela tem que receber uma tensão de feedback nesse pino 2 para aumentar ou diminuir a frequência aqui no gate do FET para chavear a fonte. Então a primeira coisa que eu vou verificar é o que está saindo de tensão aqui nesse terminal de número 6 e depois ver todo o circuito de feedback, porque ó, é um capacitor. Conforme ele se carrega e descarrega, vai ser o ciclo, ou duty cycle, que é o ciclo de trabalho dele. Então, basicamente, eu vou verificar qual é o nível de tensão na saída. Se estiver oscilando um valor que não esteja fixo ali, eu vou verificar o circuito que é do terminal 2, que é o circuito de feedback dele. Então, eu vou verificar o 6, que é a saída aqui, em relação ao VCC.
terminal 7, terminal 6. E veja que ele tá ali, ó, 13, 14, ele tá oscilando muito. Então quer dizer que ele tá recebendo um feedback errado e ele não tá conseguindo chavear, definir uma frequência ali pro FET. Então eu vou verificar todos os componentes que estão associados ao terminal de número 2. Para isso eu vou desenergizar a placa. Agora eu vou virar ela aqui. E eu sei que ele começa a contar nesse sentido ali. Já verifiquei todos os resistores desse estágio e não achei nenhum com problema. Todos os componentes aqui estão bons. Analisando melhor o datasheet, eu vi que a frequência do oscilador é definida basicamente por RT e CT, que é um resistor e um capacitor. Aqui está, por exemplo, a carga e descarga de CT, que vai definir o duty cycle de trabalho dele, ou a frequência. Então, analisando aqui uma aplicação típica, está relacionado aqui a esses capacitores e resistor. Eu vou verificar esses capacitores ali na placa agora. E os capacitores aqui na placa são esses dois aqui, ó, C24 e o C27. Um deles é o CT. Eu vou retirar um a um e vou medir a capacitância deles para verificar se eles não estão com defeito. Porque todos os outros componentes aqui na periferia do integrado eu já verifiquei e não tem nada com defeito. Então eu vou verificar esses dois capacitores e fazer um teste também no FET. Mas primeiro eu vou testar os capacitores. Se eu achar defeito aqui, eu nem testo o FET. Então, óbvio, com a placa desligada, né? Vou remover o primeiro aqui. Esse aqui é um capacitor de 1 micro por 50 volts. Vamos verificar a capacitância dele. 0.9 ou 0.936 microfarad. Esse aqui está dentro da tolerância, portanto esse capacitor tá bom. Vou voltar ele para a placa. Agora eu vou tirar o segundo. E esse é um capacitor de 100 microfarad por 25. Vamos verificar a capacitância dele também. A ponteira negativa no terminal negativo e a ponteira positiva no terminal positivo. E não mede nada. Só uns valores errados, ó. 13 nano. Lembrando que ele é de 100 micro. Tá balhado esse capacitor. Ó, 63 micro agora deu. 63.1. Então realmente esse capacitor tá balhado. É um capacitor de 100 micro e tá medindo aqui 63 micro. Fazer uma segunda tentativa aqui de medir ele para ter certeza. 11 nano, 11 microfarad. Realmente esse capacitor está com problema. 63 micro. Realmente está com problema. Tá aqui o defeito da fonte. Capacitor de 100 micro. Eu tenho um outro aqui, ó, 100 micro por 25 volts. Vamos medir esse outro. Esse aqui. Vamos fazer o mesmo procedimento. Ponteira negativa aqui e ponteira positivo lá. E olha só, 99 micro, 98. Então veja a diferença de 60 para 98, 99 está dentro da tolerância. Vamos pôr esse aqui e testar a fonte para ver. Cortar o excesso dos terminais aqui. A serigrafia dele aqui é o C27. Está bem próximo do CI chaveadora. É o C27. 25 volts por 100 micro. Agora é só testar a fonte. Vou energizar novamente, ligar a energia elétrica e olha só o LED, parou de oscilar, ficou aceso constantemente. Agora vou medir as tensões antes de ligar ela na central telefônica. E agora em tensão contínua com o multímetro, negativo é o parafuso, vou medir aqui no primeiro burner. E olha só, tem uma tensão aqui de 82 volts, 89, 86. Vamos ver isso aqui, o 26 volts, que vai estar aqui no segundo, 26, o terceiro, quarto, 5 volts, 4.9 que não tinha. Aqui uma tensão, pode ser um feedback. Uma tensão flutuante também. Aqui é o negativo. 3.4 volts. Ok. 2.4. Aqui ó, uma tensão oscilante também. Pode ser tensão de ring. E uma tensão oscilante. Essa primeira tensão maior aqui, 87 volts, isso aqui sim é a tensão de ring. Tensão para despertar a campainha dos aparelhos. Então a princípio tem tensão, agora é montar na central para ver o que acontece. Energizar a central. Ligar a energia elétrica. Opa! Olha só, o LED da fonte lá, não sei se é possível ver. Deixa eu desligar uma lâmpada aqui. LED estabilizado. O LED do E1 também. Ok, parou o barulho. E agora eu vou ligar um aparelho aqui para ver se tem tom de ramal. Mas a princípio, eu já vou montar até essa proteção aqui antes. Ligar a central novamente.
Funcionando. Liguei 2 aparelhinhos aqui para teste, um badisco e um aparelho sem fio. Chamar um para o outro. Tocou, tensão de ringue funcionando. Vamos ver se tem comunicação. Alô, alô. Agora chamar desse para o badisco. Alô, funcionando. 100%. Era só o capacitorzinho C27. Então, pessoal, para esse vídeo não ficar mais longo, tá funcionando a central. O vilão era só esse capacitor. Aconselho vocês, se pegarem esse mesmo problema, essas mesmas características, já ir direto nesse capacitorzinho, nem ficar perdendo tempo fazendo testes ali. Já ir direto nele e substituir. É 25 volts por 100 microfarad. É o C27 lá na fonte, no secundário da fonte. Essa tinha o 26 volts dos ramais já, né? Por isso que foi mais fácil. Então é isso aí. Peço aí que quem gostou dá um like, se inscreva no canal para ajudar. Muito obrigado e até um próximo vídeo.